pessoal, do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaço. Hoje eu estou com um comparativo entre dois aparelhos mais ou menos concorrentes, ambos bem parrudos e bem recentes. O primeiro deles aqui é o G Flex 2, smartphone de segunda geração da linha G Flex, ou seja, aparelho que pode ser... não pode ser dobrado, mas ele é flexível e você pode dar uma apertada aqui, ele não quebra. O outro lado é o Nexus 6. Nexus 6 é o mais recente representante da linha Nexus, que são aparelhos feitos por empresas parceiras do Google. Empresas parceiras do Google e com o pedido especial do Google, ou seja, e também tem um Android puro. A primeira diferença na construção dos dois aparelhos é que você tem metal na borda do Nexus 6 e todo o corpo do G Flex 2 é feito em plástico. Porém, não é um plástico que aparenta baixa qualidade. É um plástico na parte traseira envernizado e que tem a possibilidade de recuperar mais ou menos riscos bem leves. Mas como você pode ver aqui, tem alguns riscos que durante os testes ficaram e não foram embora. Exatamente como aconteceu no primeiro G Flex. Enfim, voltando, a curvatura do aparelho garante uma pegada mais gostosa. Ele tem um alcance mais fácil aqui na parte de cima e tem um reflexo que anda mais rápido. Como você pode ver aqui, o reflexo da câmera, ele fica menos tempo na tela e o índice de reflexo nos seus olhos é menor. A parte traseira dos dois dispositivos é de plástico e apenas o G Flex 2 oferece acesso à bateria. Na parte da tela você tem uma tela de 5.5 polegadas no G Flex 2 contra uma tela de 5.96 no Nexus 6. É uma tela bem maior e até o corpo é maior, você pode ver por aqui. A tela do G Flex 2 é de Full HD 1920 por 80 pixels contra 2560 por 1440p. Uma tela duas vezes mais com maior resolução do que no G Flex 2. A densidade de pixels, por sua vez, não é tão grande assim a diferença. Você tem 493 pontos por polegada na tela do Nexus 6 contra 403 pixels por polegada no G Flex 2. Como o G Flex 2 tem uma tela menor, ele acaba entregando uma densidade não tão distante de pixels do que a tela maior do aparelho da Motorola. Ligando o dispositivo, outra diferença na tela, agora essa aqui, toca aqui duas vezes. Aí. A outra diferença na tela é o material de construção. Você tem um POLED, que é um OLED plástico, contra um AMOLED dentro da Motorola. Cores. Então vou aqui mostrar exatamente a mesma figura. Mostrando as imagens que correspondem a exatamente a mesma figura nos dois dispositivos. Quando o Nexus 6 terminar de carregar, claro. Agora sim. Exatamente a mesma figura sendo exibida da mesma forma nos dois aparelhos. Pode ver que a reprodução de cores é bastante semelhante. Ambos têm um contraste de luz muito grande, só que a reprodução de cores fica mais fiel do lado do G Flex 2 do que no AMOLED da Motorola. O ângulo de visão é bom dos dois aparelhos e ambos têm um ângulo de visão muito grande. Mesmo para quem é seu amiguinho que estiver do lado de você, ele vai conseguir ver suas mensagens no WhatsApp e os nudes que você recebe, as fotos que você recebe no Snapchat. Na parte de dentro você tem um processador Snapdragon 810 com 8 núcleos, sendo 4 núcleos a 1.5 GHz, outros 4 núcleos a 2 GHz no G Flex 2, acompanhados de 2 GB de memória RAM. Infelizmente a versão de 3 GB ficou no exterior, a versão de 3 GB com 32 GB de memória interna não veio para o Brasil. Esse aqui tem 16 GB de memória interna com 2 GB de memória RAM. Já o Nexus 6 tem o Snapdragon 805 quad-core de 2.7 GHz, com 3 GB de memória RAM e 32 ou 64 GB de memória interna. Dos dois, apenas o G Flex 2 tem a possibilidade de expandir a memória com cartão até 128 GB, sendo que já vem com 16 na caixa, e isso tem um porquê. Não é de graça que esse cartão tá aí, e isso é por conta do pífio espaço de armazenamento interno que a LG entrega. Dos 16 GB, você fica com entre 7 e 8 GB livres, um espaço muito menos ocupado do que os 32, que te entrega 26 GB livre no aparelho da Motorola. Ou seja, dos 16 GB você acaba levando mais ou menos um aparelho de 8 para casa, o que não acontece no aparelho da Motorola por conta da memória a memória de entrada, o modelo mais simples, tem o dobro de memória interna
do que o GeFlex. Por outro lado, não tem a possibilidade de expandir a memória com um cartão microSD. Mostrando agora a diferença de desempenho dos dois dispositivos, vou fechar todos os aplicativos dos dois lados, nenhum aplicativo aberto, e abrir os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas nas duas plataformas. Começando pelo Facebook, em 3, 2, 1. O GeFlex 2 foi mais inteligente, mais rápido, mais esperto. E Twitter em 3, 2, 1. Ambos basicamente abriram ao mesmo tempo e com conteúdo sendo carregado também ao mesmo tempo. Instagram em 3, 2, 1. Também ambos basicamente ao mesmo tempo, a diferença foi bem pequena. Só no Facebook você vê alguma diferença com o GeFlex abrindo na frente. Fechar novamente todos os aplicativos e abrir o AnTuTu, que é para poder medir em números qual o desempenho dos dois dispositivos. Começar pelo ao mesmo tempo. Na parte de comunicações você encontra o Wi-Fi nos padrões ABGNAC nos dois dispositivos, ambos com Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA e a possibilidade de criar um roteador com o aparelho. Os dois trabalham com GPS, AGPS e GLONASS e você tem os dois com conexão NFC. Apenas o GeFlex 2 tem uma porta infravermelha aqui na parte de cima, que é para transformar o aparelho em um controle remoto universal. Ambos trabalham com USB host na porta micro USB, ou seja, você pode plugar um pendrive com porta micro USB ou com um adaptador para essa porta e aí acessar os arquivos. Os dois trabalham com 3G quadriband e 4G funcionando no Brasil, ou seja, qualquer operadora que você rodar no Brasil, você escolher no Brasil, vai ter o mesmo resultado para os dois dispositivos sem nenhuma diferença. Ambos trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, mas apenas o Nexus 6 tem barômetro, ou seja, ele consegue identificar a altitude com mais precisão do que o GeFlex 2. Nexus 6 acabou primeiro e conseguiu uma pontuação de 49.554 pontos. GeFlex 2 vem logo atrás. Mesmo começando basicamente ao mesmo tempo, ele teve um tempo um pouco maior para fazer todos os testes. E conseguiu uma pontuação que não apareceu aqui, mas enfim, em detalhes... Ok, não teve pontuação. Sim, testar novamente e... Agora sim, pontuação 47.350 pontos contra 49.554, mas no dia a dia, nos aplicativos, você viu que a diferença é basicamente inexistente. Ambos os aparelhos rodam muito bem em todos os aplicativos. Para mostrar desempenho real entre os dois aparelhos em games, eu vou abrir aqui o Asphalt 8, que é um dos jogos mais pesados disponíveis hoje dentro do Google Play. Claro que existem jogos mais pesados como Modern Combat 5, se você quer ver os dois aparelhos rodando Modern Combat 5 ou outros jogos, é só clicar no review de cada um, tá dentro do tudocelular.com. Estou garantindo aqui que tá rodando com na opção mais alta de gráfico, e o Nexus 6 ainda nem tentou abrir. Agora sim ele abriu. Então ele também aqui em alta, e agora rodar o jogo. Basicamente ao mesmo tempo. Lembrando que você tem uma Adreno 430 no GeFlex 2 contra uma Adreno 420 no Nexus 6. E há 3 GB de memória RAM no Nexus 6 contra 2 GB de memória RAM no aparelho da LG. Mesmo com o hardware teoricamente com menos memória RAM, abriu bem mais rápido que o Nexus 6 e a diferença é bem grande. O Nexus 6 está levando mais tempo para abrir, um tempo muito maior. Uma pausada aqui para ficar mais ou menos no mesmo ponto.
E a taxa de quadros por segundo tá bem mais fluida do lado da LG, que tá ruim no Nexus 6. Não tá estranho, tá ruim, tá abaixo do que deveria ser, tá um pouco mais lento do que o aparelho da LG. E por algum motivo muito estranho, porque ele realmente não é um aparelho tão fraco assim. Agora, comparando o desempenho de memória RAM, vou manter aberto aqui o Asphalt 8 e abrir outros aplicativos para ver qual dos dois começa a gargalar primeiro e diminuir o desempenho. Vou abrir aqui o Facebook, basicamente ao mesmo tempo. Nexus abriu um pouquinho mais rápido o Twitter. Instagram também basicamente ao mesmo tempo. A ideia é mostrar qual dos dois consegue voltar pro Asphalt 8 sem ter que reiniciar o jogo. Então vou abrir vários aplicativos, é mais ou menos o que você teria quando está jogando e alguém te manda uma mensagem ou algo do tipo e você tem que ir lá e responder a mensagem para depois voltar. E por fim aqui abrindo o aplicativo de câmera nos dois aparelhos, que abriu primeiro no aparelho da LG a câmera aqui. Claro que cada um tem uma câmera diferente da outra. Agora voltar para alguns aplicativos. Twitter, nenhum dos dois reiniciou. Instagram, nenhum dos dois também reiniciou. Facebook, mas por algum motivo a animação do GFlex 2 já sumiu, está sem animação nenhuma de transição, e voltar para o Asphalt 8. E o GFlex 2 perdeu, não conseguiu voltar para o Asphalt 8 para poder jogar isso apenas no Nexus 6. Muito provavelmente porque você tem 1 GB a mais de memória RAM do que a quantidade de memória RAM do GFlex 2. Nas fotos, como você está vendo aí, a qualidade de imagem é superior no GFlex 2, por mais que você tenha exatamente a mesma resolução de foto, de imagem. Na foto noturna, a qualidade também é superior no GFlex 2, ou seja, em câmera o GFlex 2 acaba vencendo esse comparativo. Na parte extra, você tem um Android mais puro que atualiza com muito mais velocidade no Nexus 6 do que acontece com o GFlex 2. Ambos estão exatamente na mesma versão do Android, então tem aqui sobre o telefone nos dois aparelhos, ambos com a versão 5.1.1 do Android aqui, exatamente a mesma, só que o Nexus 6 é o aparelho que mais que tem uma atualização muito mais veloz do que qualquer outro Android. O Android é puro, não tem tanta porcaria pré-instalada e o consumo de memória interna é menor do que você tem dentro da LG. Por outro lado, a LG tem rádio FM, algo que não existe no Nexus 6. Você tem saída infravermelho para transformar o aparelho em controle remoto universal. Você tem a possibilidade de abrir dois aplicativos na mesma tela, dividindo espaço de tela, ou colocar em tela em janelinhas pequenas, ou então ligar e desligar o aparelho com 2 toques na tela. E por fim, você tem a possibilidade de ver notificações de alguma coisa só puxando aqui pelo lado de cima. Tudo isso o Nexus 6 não faz. Por outro lado, no custo-benefício, você tem o Nexus 6, não é vendido no Brasil, mas é possível encontrar ele mais ou menos por R$2.000, um preço que é R$800 mais barato do que o GFlex 2. Como não há aparelho oficial lançado, não é homologado, ele talvez tenha um problemão com a garantia. A garantia não inclui o Brasil e talvez vai ter um grande problema. Então acaba vencendo o GFlex 2, mas se tivesse no Brasil, o Nexus 6 seria vencedor desse comparativo. Para mais detalhes no comparativo dos dois aparelhos, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Lá tem tabela comparativa completa, o review de cada um e mais fotos dos dois dispositivos. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.